Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologista. Nosso tema de hoje, labirintite ou, cientificamente, labirintopatia. Nossa convidada, a fisioterapeuta Ivete Oliveira. Ivete, é um prazer tê-la aqui conosco. A fisioterapeuta Ivete se dedica a essa área, uma especialidade dentro da fisioterapia, que é a fisioterapia de reabilitação labiríntica vestibular. Mas Ivete, quando se fala em labirinto, quase todas as pessoas tiveram, têm, elas ou alguém da família ou muito próximos com problema de labirinto, né? Então é muito prevalente, né, essa patologia. O que é labirintite, o que é labirintopatia, um nome está certo, o outro está errado, como é que é isso conceitualmente e qual a incidência no nosso meio? O termo labirintite ele é usado genericamente para todas as patologias do labirinto, só que erroneamente, né? A maioria das pessoas elas vêm para o consultório, eu tenho labirintite, só que nem sempre é assim. A labirintite é uma condição mais rara de ocorrer, que é a inflamação do nervo do labirinto, que a gente chama de neuronite ou neurite vestibular, né? Ela pode acontecer, mas não é tudo que acontece, toda a tontura ou toda a vertigem que se chama labirintite. Então, a gente chama então de labirintopatias, né? Porque algumas são inflamação, outras não. Umas são problemas mais mecânicos, outras são problemas que têm a ver com outras partes, né, que não o labirinto, mas que provocam e atrapalham o equilíbrio também. O que se tem mais ou menos de prevalência dessa patologia? Qual é o percentual? Isso é muito alto? Eu tenho a sensação, né, e como leigo cardiologista, né, que tem muito problema de labirinto, né, porque é multifatorial, né, Ivete? Sim, é multifatorial. É alto e a maioria das pessoas, assim, das queixas de consultório, pelo que se lê, dor de cabeça seria a primeira e vertigem ou tontura seria a segunda. Não necessariamente provinda do labirinto, mas é uma queixa bastante frequente, né? Ela é mais comum em mulheres e numa faixa etária assim, acima de 60 anos, mas também ocorrem em adultos jovens e crianças, né? E as causas assim mais frequentes? Nós como cardiologistas, né, nós tratamos muito hipertensos. E pacientes com síndrome metabólica, que apresentam alterações de glicose, problemas de hipoglicemia, que usam antidiabéticos orais, né? E muita gente chega também no consultório do cardiologista com dor no ombro, dor no pescoço e tontura, né? E nós temos um grande cuidado com esses pacientes que têm tonteira, porque nós temos que ver se isso não é uma pré-síncope ou não, né? Porque se assim ou for, nós temos que diagnosticar corretamente para tomar as medidas adequadas em termos de tratamento, né? E algum risco de desfechos duros, como morte no caso. Mas a maioria dos casos não é isso, né? São pessoas que têm tonturas no geral, né? E a gente vê que tem muito estresse também aí em volta, pessoas muito ansiosas, dentro dessa nossa sociedade corrida, né? Tu te depara muito com isso? Bem, a maioria dos pacientes que procura o consultório da fisioterapeuta, ele já vem com o diagnóstico definido, né? Ou ele veio do otorrinolaringologista ou ele veio do neurologista. Então já foram feitos todos aqueles exames, às vezes já passou pelo cardiologista mesmo, e ele já vem com o diagnóstico definidinho ali. E a grande maioria tem essas síndromes plurimetabólicas associadas, né? A diabetes, a hipertensão, que cursam com a doença do labirinto. Inclusive, o labirinto, ele acaba degenerando em função dessa questão, dessas alterações, né? Principalmente
metabólicas. Também pode ser uma causa o trauma, né? Trauma também pode causar alguns problemas de labirinto. E o paciente, principalmente o idoso, ele tem várias, é multifatorial, ele tem muitas coisas que levam ele a ter desequilíbrio, né? Então, eles vêm para a fisioterapia com aquela queixa de desequilíbrio, mas tem que tratar outras coisas, como perda de força muscular, né? E se ele não está tratando, por exemplo, uma hipertensão ou mesmo diabetes, cabe a nós encaminharmos também ao cardiologista ou ao endocrinologista para acertar essas partes, né? A maior parte desses pacientes que chegam ao pessoal da clínica, ou ao cardio, ou o pneumo, nefro, etc., o clínico, eles têm essas queixas e isso geralmente são referidos aos colegas da neuro e da otorrino, né? E lá eles fazem uma série de exames. Que exames o pessoal da otorrino costuma pedir mais para diagnóstico diferencial da origem, da causa desses problemas? Até porque nós temos menos existente a causa tumoral, mas tem que ser afastada, né? Que exames eles mais utilizam? Sim, os exames, ele tem uma série de exames para se examinar o labirinto, né, que é pedido pelo otorrino ou pelo neuro. Um dos principais é a vectoeletronistagmografia, que é o exame que vê justamente, né, a parte do labirinto para saber o que o paciente exatamente tem. Então, hoje em dia, tem vários exames e cada um vê uma coisa, digamos, uma parte do labirinto. Sabe que o labirinto tem a parte da audição e a parte do equilíbrio. Então, eles são exames bem específicos e cada vez estão surgindo mais exames mais modernos e que nos permitem, nos dão uma luz para a reabilitação, né? Inclusive, os últimos exames agora que trabalham bastante, que veem bastante essa parte de reflexos, né? Reflexos do labirinto, que o paciente às vezes não tem nada no labirinto, o labirinto está ok, mas ele apresenta tontura. Então, daí o médico geralmente sugere, não, vamos fazer um exame para ver a parte de reflexos. E realmente, né, o labirinto que está alterado, mas a relação do labirinto com os olhos, a relação do labirinto com os músculos, principalmente em função desse paciente já apresentar perda de força muscular, falta de coordenação motora, fraqueza muscular mesmo, né? Bom, Ivete, nós chegamos ao final agora do primeiro bloco, né? E eu vou te deixar uma pergunta já para o início do próximo bloco. Dos pacientes que os neurologistas e os otorrinos encaminham ao teu consultório de fisioterapia para a reabilitação vestibular ou labiríntica, como você faz a tua avaliação no consultório e que tipo de reabilitação você orienta e conduz?